Salmo de número 130. Das profundezas te clamo ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Aguarda o Senhor, a minha alma aguarda e espera no Senhor e na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam no Senhor. Mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e há nele multidão de redenção, ou bastante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Salmo 130, ele é o sexto dos 7 salmos penitenciais. Acredita-se que este salmo, ele era cantado pelo povo judeu no momento em que estavam caminhando para cultuar a Deus em uma daquelas 3 festas principais que o judeu precisava participar. E aqui eles iam contando, clamando, confessando, suplicando a Deus pela sua misericórdia e pelo perdão. Neste Salmo 130, nós observamos algumas coisas que Deus faz quando nós clamamos a Ele. Quais são as mudanças que Deus faz quando nós clamamos a Ele, suplicamos a Ele? Quando nós olhamos para o versículo de número 1 e o versículo de número 2, a imagem que nós temos desses 2 versículos, é de alguém que está se afogando em águas profundas. E ele não consegue, de maneira alguma, nadar, ter força nele mesmo para superar aquelas águas turbulentas e tão fortes. Por isso que o salmista começa dizendo assim: olha, das profundezas a ti clamo. Qual é a primeira mudança que nós percebemos no texto que Deus faz quando nós clamamos a Ele? Primeiro, da morte para a vida. A imagem do texto mostra alguém se afogando, morrendo, clamando das profundezas, e essa pessoa não consegue nele mesmo ter força para nadar, para subsistir, e é necessário ele clamar a Deus. Mas temos outra mudança também no texto. Analise comigo o versículo 3 e 4. Qual é a imagem que nós temos? Agora o salmista saiu das águas turbulentas e agora ele diz que Deus faz uma mudança de que aspecto? Da culpa para o perdão. Ele afirma, dizendo assim, no versículo de número 3, se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem vai ficar de pé diante de ti? Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido. Isso é maravilhoso. Porque o salmista agora sai da imagem de alguém que está se afogando e agora se depara com um tribunal. Alguém que está sendo julgado, alguém que tem uma pena sobre ele, alguém que vai ter uma sentença sobre ele, e este alguém não consegue ficar de pé e pleitear a sua própria causa. Ele não consegue justificar os seus pecados. Ele não consegue, de maneira alguma, diante do juiz, argumentar coisa alguma. Porque sua falha, seu pecado está diante dele. Mas o salmista diz no versículo de número 4, o salmista diz: mas contigo está o perdão. Contigo está o perdão. Olhe comigo também o versículo de número 7. Na verdade, o versículo de número 5 e o versículo 6. Que aspecto o salmista está tratando aqui? Analise comigo. Primeiro, da morte para a vida, da culpa para o perdão e agora da escuridão para a luz. Qual é a imagem que nós temos de uma cidade murada? A imagem que nós temos é de uma cidade murada e em cima do muro, em lugares específicos, estão os sentinelas, os guardas, que trabalham a noite toda olhando no meio da escuridão para proteger a cidade. E esses guardas que estão ali ficam com anseio, desejo que o sol venha raiar. E quando o sol raia, eles se alegram e ficam felizes porque mais um dia, mais uma noite se passou, o dia raiou e a cidade está protegida. Esses guardas, por mais ansiosos que eles fossem, eles não poderiam alterar o tempo, fazer com que o sol nascesse mais cedo. Mas quando o sol raiou, eles se alegraram.
A imagem do texto é isso. É da escuridão até o sol raiar. E quando o sol raia, ele se alegra. Não há nada que nós possamos fazer para antecipar o tempo de Deus. Mas quando o sol da justiça raiar, nós vamos nos alegrar, porque mais uma vez Ele nos sustentou, Ele nos guardou. Mas olhando para o texto ainda, o verso de número 7, verso 8, o salmista agora passou por algumas imagens. A primeira imagem é de alguém se afogando e Deus tira da morte para a vida. A segunda imagem é de um tribunal e Deus tira da culpa para o perdão. A terceira imagem é de uma cidade murada em meio à escuridão da noite, mas Deus tira da escuridão para a luz. A quarta imagem, verso 7 e 8, agora o salmista está no mercado de escravos. Ele está no mercado de escravo e ele vai dizer assim, olha, espere Israel no Senhor, porque o Senhor é misericórdia, nele há abundante redenção. A palavra redenção significa libertar uma pessoa mediante o pagamento de um preço. Agora é alguém que entra no mercado de escravos e paga o preço. E Deus tira agora da escravidão para a liberdade. Um dia Deus, Cristo entrou no mercado da escravidão da nossa vida. E Ele, com preço de sangue, nos comprou, nos redimiu, nos trouxe de volta para Ele. E o salmista termina o texto assim, espere Israel no Senhor. E que neste momento que você está ouvindo essa breve reflexão, isso esteja no seu coração. Talvez você se sinta, como no verso 1 e 2, em meio a águas turbulentas, e se sente como se estivesse se afogando. Confie em Deus. Deus pode tirar da morte para a vida. Talvez você esteja, como no segundo ponto, se sentindo culpado, peso do pecado, acusação do diabo, mas Deus tem o poder de nos tirar da culpa para o perdão. Mas talvez você esteja em meio à escuridão da noite, escuridão da alma, tensão, angústias, mas Deus é poderoso para fazer raiar o sol da justiça sobre nós, nos tirar da escuridão para a luz. Mas talvez você se encontre sendo acusado pelo inimigo. O inimigo dizendo que você tem dívidas, uma dívida impagável, que você tem culpas e é tanto peso sobre você. Deus pagou um preço caro na cruz do Calvário, entregando o seu Filho para morrer no seu lugar. Creia, espere no Senhor e desfrute tudo aquilo que Ele já ministrou no Salmo 130. Ele nos tira da morte para a vida, da culpa para o perdão, da escuridão para a luz e da escravidão para a liberdade. Que Deus em Cristo vos abençoe.